era essa reação. Aproveitei aqui que eu estou com meu amigo aqui, né, o Goulart, como outro rabiscador, outro desenhista de primeira. Você vai fazer uma brincadeira aqui para vocês, aqui, não é nenhuma disputa, cada um vai fazer uma interpretação, até para vocês verem um pouco das ideias e estilos diferentes aqui de desenho, e a gente vai estar dialogando aqui no meio, né, Goulart? Vamos fazer uma meio disputa de artistas aqui, uma coisa meio brincando. Não vou nem colocar um tema específico aqui para não ficar uma coisa muito pesada. Então, vamos embora? Vamos começar a coisa? Vamos nessa. Vamos. Não vou nem dizer o que ele vai fazer. Há quanto tempo não mexo com um piloto para fazer algum trabalho? Só faço coisa direto do computador. Então, eu ainda consigo fazer a ilustração tradicional, ainda não. não migrou ainda direto. Quer dizer, eu não migrei, né? Tipo, por problemas de execução de trabalho, eu tenho que chegar e de repente estar fazendo uma coisa de maneira mais rápida. Eu estou só colorindo ainda no computador, né? Facilitou muito, mas o desenho ainda continua no nanquim. Me dá uma coisa melhor no manuseio ainda. Uhum. Ainda mantém o traço. O computador ainda tem a tendência de fazer tudo muito limpinho, fazer muito certinho. Aí eu estou fazendo, até nos trabalhos de exposição que eu vou fazer ano que vem, de pinturas em foto, eu estou fazendo no computador, deu uma acelerada maior, né? Aí eu estou podendo fazer pelo menos, porque já entrega já com tudo uma qualidade maior, então, enfim, facilita a vida um pouco. Eu estou fazendo aqui o personagem da animação do ano que vem. O personagem que você vai... Que é o detetive. Que é o detetive? É uma homenagem a Grande Otelo, né? Ah, é? É uma homenagem a Grande Otelo. O nome dele é Sebastião Prata, detetive particular. Eu estou fazendo aqui, já que estamos entrados em 2016, no ano dos personagens de história em quadrinho, né? Então estou fazendo o aniversariante, digamos assim, que foi do ano, o grande morcegão, né? E para muitos personagens ano que vem que vai estar com uma nova vida, que vai estar o Ben Affleck fazendo, Cristal, esse negócio todo, Frank Miller lançando seu Batman Cavaleiro das Trevas 3, e agora já disse que vai ter um Cavaleiro das Trevas 4, né? Vai estar na Comic Con lançando essa ideia, que eu não sei se é uma boa ideia, mas enfim. Cavaleiro das Trevas 4 deve ser quem? O Cavaleiro no final? Não, é no quadrinho, né? Ele vai fazer no quadrinho primeiro para depois, enfim. Na verdade está criando-se uma nova história para virar, de repente, um outro filme, alguma coisa assim, né? E segue. Que hoje em dia esses produtos que eles estão fazendo são produtos já pensando em jogar no cinema para explorar o máximo possível essa ideia dos personagens de história em quadrinho. E aí, por isso que Steven Spielberg outro dia fez uma declaração dizendo que esses personagens, essa coisa toda de cinema de quadrinhos tem uma data de validade, né? E aí muitos chegaram e meteram pau, cristal, assim. Data de validade igual o Indiana Jones, também vai ter outro, né? Vai ter outro e, enfim. Então ele devia lembrar do Indiana. Não, eu só acho que, tipo assim, se fizer um Indiana Jones mudando o ator, pegar o Chris Pratt, por exemplo, que fez Guardiões da Galáxia, e que eu acho que é o melhor candidato para ser Indiana Jones hoje em dia, que fez Jurassic World e coisa e tal, e tá bem ali a cara do personagem, eu acho que de repente venceria a coisa. No mais, se for repetir o Harrison Ford de novo... Não, o Harrison Ford já tá... ele já está em Guerra nas Estrelas ali, meio que quase que passando a bola para o novo público que vai estar... para os novos personagens que vão estar começando, né? Enfim. E cá entre nós, não era hora de criar novas histórias? Para que recontar velhas histórias? Eles estão com crise de roteirista, é isso?
pra que esses remakes forçando a barra? No caso de Guerra nas Estrelas, eu acho até interessante que estava, eu, principalmente, todo mundo esperando a continuação do último filme, né? Do que aconteceu a partir do último filme para adiante, né? Então, eu acho interessante isso. E o elenco, que até o elenco que trouxe também aquela mesma história, ninguém botou um protagonista negro ali como de ponta, aí ninguém já estava chiando e coisa e tal. Eu nunca vi disso. Tanto... Eu não entendi até hoje o que é essa chiadeira, cara. Um filme de ficção científica, né? Um filme onde tem criaturas de tudo quanto é lugar, de espaço. O protagonista poderia ser um polvo, né? Tipo, eu não entendi com tentáculos aquilo, e coisa e tal assim. E todo mundo estava se esquentando porque o cara era negro. Então tá bom, né? Aquilo ali ficou meio estranho, né? Mas eu acho também que é o outro que já... Eu não espero muito mais, não. Na realidade, essa estreia do final do ano que vai definir mais ou menos como é que a gente... Eu vi boas ideias, tipo assim, fazer um filme do Ataque, por exemplo, uma coisa meio missão de aviadores, uma coisa assim, que é o Rogue One, que é o ataque da Estrela da Morte eu acho que é a primeira Estrela da Morte. Ó, aí que tá. Agora vamos pensar numa coisa. O que houve com aquela Estrela da Morte? No filme... Aquilo ali é dinheiro público jogado fora. A Estrela da Morte já começa com um erro de fabricação, né? Ela já é errada, ela já tem um erro, uma falha na fabricação dela. Era para ter uma esquadrilha de caças, já porque a Estrela da Morte é do tamanho de uma lua, de uma pequena lua. Não sei que parâmetro eles usaram, que pequena lua é essa. Era para ter uma esquadrilha de caças, só aparecem 3 caças. Que é o Darth Vader mais 2 pilotos. Não, no original, né? Quando ele remasterizaram, eles deram uma consertada naquilo, porque realmente... Aquilo ali. E outra coisa que é estranho, por que os Stormtroopers não acertam ninguém? Os seus maiores atiradores da galáxia? Cara, eles não acertam nem o bichinho de pelúcia do outro. Exatamente. Então não dá pra esperar muita coisa, não. Eu quero uma Guerra nas Estrelas, uma coisa mais convincente. A explicação deles é que eles são clones. Então, dinheiro público jogado fora de novo. Precisa uma CPI nesse império. Deviam ter clonado um cara que fosse um pistoleiro daquele de primeira, uma coisa bem... Exatamente, um assassino da máfia, alguma coisa assim, que seria mais útil. Bem mais pesado do que, enfim. Vão clonar o Boba Fett e deu naquilo. Um personagem que é vilão, que o nome já é Boba, você não tá esperando. Você lembra... tinha um Capitão Panaca. Capitão Panaca. Tinha um Capitão Panaca. Que era o cara que tomava... Era o guarda-costas da princesa. Capitão Panaca. Aliás, esses nomes em Guerra nas Estrelas se tornaram uma coisa meio que, né, Conde Dooku. Exatamente. Né? Ninguém vem passar as férias no Brasil, fica ouvindo essas coisas. Aí leva pra lá, um bom nome pra colocar no filme. Bom nome a partir de quem? Né? Exatamente. Não tem ninguém assim pra dar uma orientação pra ele. Olha só, isso em outros países não vai ficar bom, não. Você lembra do Império Contra-Ataca, a Estrela da Morte, quando o Imperador chega e fala a Estrela da Morte está totalmente operacional? Sim. Só que a Estrela da Morte está fabricada pela metade. Como é que ela está totalmente operacional? Só tem metade da estrela. O totalmente operacional, ele quis dizer que dá para destruir alguma coisa. Né? Mas aí foi alguma empreiteira ligada ao Império que soltou alguma coisa. Dando para destruir alguma coisa já está de bom tamanho. Mas não destruiu nada, né? Completamente incompetentes de novo. Não, a primeira explodiu um planeta. Foi, que acabou com o Congresso. Atacou Brasília. A segunda só conseguiu impedir lá o ataque e destruiu uns destroyers, alguma coisa assim. De resto, ela ficou meio que no vácuo, porque virou poeira também. E morreu uma série de operários. Naquela hora, os operários da Estrela, estavam construindo a Estrela, não foram... Tudo terceirizado, escravos e walks ali do planeta, porque o Imperador estava lá e resolveu pegar, enfim. Isso aqui é mais uma brincadeira que a gente está fazendo aqui no intervalo, né? Pra vocês verem o que dois artistas, caras de pau nesse país não conseguem ficar brincando no meio dessa quizumba toda. Tá bueno? Assinar.
lembrar da brincadeira e tá daí de boa, tá bom? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Isso aqui foi mais uma brincadeira, uma disputa aqui entre amigos. Não é nenhuma disputa, uma confraternização entre amigos de desenho aqui de armas, né? Mas para vocês verem o que os dois caras de pau das artes podem fazer. E agora vamos bater um papo sério, né? Uma entrevista séria aqui com um grande amigo, né? Ilustrador. E a gente volta já, tá bom? Vamos lá. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. A Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Just let it in. Mas eu quero estender e continuar esse papo aqui, fazer uma entrevista, né, bacana com o meu amigo Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, né, um parceiraço assim de armas, de desenho, um cara que também outro artista aí nesse mundo de quadrinhos, de ilustrações e tudo mais. E ele, do Ação e Reação, no programa, foi a segunda pessoa que, quando a gente estreou lá em 2002, ele foi a segunda pessoa que a gente puxou, né, para ser entrevistado no programa, né. Então, o cara que já tem, digamos assim, uma certa vamos dizer assim, história aqui dentro do programa que já é instalado aqui também. E aí, Goulart, tudo jóia? Tudo bacana. Tudo bacana? É bom estar de volta aqui no Ação e Reação, agora nesse período do aniversário, né? Que está comemorando então, agora. 13 anos aí de uma história maluca aí que a gente está fazendo aí. Enfim, nem sei como é que chegou esses 13 anos, mas enfim, estamos aqui na batalha, na guerra e tal. E aí, de lá para cá, né, o que você tem feito no mundo das artes, dos quadrinhos? De quadrinizar o Alabê de Jerusalém, que é um quadrinho baseado na ópera do Altair Veloso, que é o samba enredo agora da Viradouro, pro ano que vem. É mesmo? Pô, legal. A história do Alabê, que é uma história de um africano que ele sai de Ifé, vai em direção à África do Norte e acaba encontrando Jesus Cristo. Ele se torna médico da Legião Romana, ele vê Cristo, ele quase vira um dos apóstolos de Cristo, mas como ele vai por outros caminhos, e a história é contada a história de Cristo contada pelo ponto de vista de um africano. Pô, legal. Agora eu estou quadrinizando isso e provavelmente ano que vem deve sair a revista. Eu acho uma ideia assim, muito bacana, né? Até nos dias que a gente está vivendo, é uma interpretação, uma coisa diferente do que com certeza, com certeza. Porque mostra o Alabê, é uma visão positiva do negro, né? Porque não tem, ele é um cara culto, um cara extremamente sábio, um homem rico. Ele é um médico, ele foi um médico da Legião Romana. Ele vê a corrida de Ben-Hur, ele é o torcedor, ele é torcedor da disputa das bigas. Ele frequentador das corridas. Isso é legal, porque ano que vem vai estar saindo o filme, a nova versão do Ben-Hur, exatamente, né, que é com o Rodrigo Santoro e tudo. Vai estar fazendo o papel de Jesus Cristo. É uma coincidência, até eu tinha comentado isso com o Altair Veloso,
que vai sair agora o Ben-Hur. E essa história do Alabê é uma ópera. Ele já apresentou no Teatro Municipal, ele já fez essa ópera, já apresentou umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, no Teatro Municipal, outra aqui no Teatro Municipal de Niterói, já esteve. E agora ele vai transformar isso em quadrinho. E o samba enredo da Viradora, para o ano que vem, é o Alabê de Jerusalém. Pô, muito legal isso. A gente fala até que de repente tem uma coisa meio de coincidências, né? Mas até eu falei assim, não, porque eu vou mexendo até na questão do cenário para tirar. Aí ano que vem vai ter até um filme que tem a ver com dos deuses egípcios, tem que ter a ver até com o cenário. Eu falei assim, bom, acho que eu vou ter que esticar essa coisa do cenário pelo menos até fevereiro, mais ou menos ali. Tem a novela também do Moisés, os 10 Mandamentos, então, também questão, tá tudo enfim, nessa, o pessoal nessa sempre olha, agora. não, mas aí o pessoal fica achando, olhando assim, várias vezes mandando mensagem pensando, ei, vai libertar o povo hebreu, vai fazer alguma coisa assim, então tem que rir, né? Essa história toda. Mas enfim, deixa que até o ano que vem eu vou decidir como é que vai ficar. De repente eu vou ampliar isso, vou fazer, como eu tenho que fazer umas coisas diferentes ou não. Mas voltando ao assunto aí, essa ideia é bacana, quer dizer, vai ser o tema enredo da escola. Vai ser o tema, Max Lopes, que é o carnavalesco, né? Pegou esse tema do Alabê e está transformando na escola de samba. Mas isso é uma coisa conjunta, então, do que vocês estão fazendo, ou mais ou menos, ou não? Mais ou menos, não foi, eu acho que não foi. Porque quem conhece bem essa história é o Altair, né? Mas parece que ele viu, o Max Lopes viu a ópera, legal. Aí vai fazer, e estão investindo investindo forte, né? Porque a Viradora está querendo voltar, né? Até que está precisando, porque de um tempo depois daquela... Aliás, que não deveria ter caído, mas caiu, né? Porque os carnavais que ela fez, né? Com os investimentos, até as ideias que eles colocaram lá, foram sempre ideias bacanas e superiores, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa discussão de notas eu também não vou chegar, não domino porque aí muito... a gente vai ficar numa coisa, porque realmente é complicado aí. Como é que você está vendo a linha de, por exemplo, você que é um ilustrador, a linha de ilustração de livros, né, e ilustração de quadrinhos hoje em dia aqui no Brasil, né? Vamos ver a questão de ilustração de livros, essa nova safra de ilustradores. Tem grandes ilustradores agora de livros, geralmente para o livro infantil, né, que é o grande mercado para o ilustrador. O mercado mais forte é o livro infantil. Isso que sustenta, basicamente, a ilustração. Mas, por essa última Bienal que teve agora, a gente vê que também o adolescente também já está indo. Uma série de produtos que saíram para adolescentes, livros para adolescentes, que bombou nessa última Bienal. E quadrinho, o forte agora é realmente o quadrinho independente. Foi semana passada, ou retrasada, teve a Feira Internacional de Quadrinhos lá em Minas, quadrinho independente. E ela bombou. A FIC, né? A FIC. Aí ela bombou. Aliás, a FIC está se tornando uma feira, digamos assim, vai virar quase uma Comic-Con, né? Eu acho até porque eles estão chamando um pessoal que eu acho, não só dos alternativos, mas eles estão conseguindo levar até autores e ilustradores, né, de grande porte para lá, que às vezes o pessoal só fica sabendo em cima da hora, né? Exato. Isso é uma das coisas que eu fico por conta, que outro dia eu vi a cartela deles assim e já estava justamente ali na semana em cima. A divulgação deles ainda é fraca. A divulgação da FIC ainda é fraca. Mas a FIC, na minha opinião, é a mais importante feira de quadrinhos do Brasil. Eu acho mais interessante do que Comic-Con. Comic-Con quer dizer, o foco são diferentes, mas em questão de quadrinho, eu acho que ela é mais... Sim, eu concordo também. Ela é mais Comic-Con forte. é aquela coisa mais comercial, mais pesada, né? Aquela coisa de fã. Quase um carnaval dos quadrinhos. Você vai lá mesmo para se divertir, se vestir de super-herói, aquela coisa... É mais carnaval, mais festa. Uma alegoria ali mais festa. Coisa, apesar de trazer as grandes produtoras, editoras e coisa e tal. Esse ano vai ter o Frank Miller que vai estar lá. Exatamente. Tem coisa e tal, o Locão, né? Que a gente gosta, coisa e tal. Entre outros atores, vai ter a Jessica Jones no seriado, que vai estar a atriz que faz a Jessica Jones, que vai estar estreando essa semana lá nos Estados Unidos, o seriado, né? E da Marvel. E entre outros que vão estar aparecendo lá. Mas, tipo, a FIC, para mim, né, nessa coisa de você chegar e trocar e conhecer novos autores e ver o que o pessoal está lançando, né? Eu acho mais interessante. Eu também, porque a FIC é a nossa realidade. A nossa realidade é a FIC. Não existe um mercado de quadrinhos brasileiros. Se a gente parar para pensar, o mercado convencional de quadrinhos, como que é a Comic-Con.
Comic Con eles pegam que é a coisa do americano e traz para cá. O que o mercado Aquilo é exterior América. Aquela visão, uma visão que acaba até iludindo muita gente, porque aquilo é América, é o mercado americano. A FIC não. A FIC somos nós mesmo. Aquilo mostra que é o quadrinho independente. É uma banda de rock. Vai gastar o próprio dinheiro, vai bancar a divulgação, vai se virar para vender. O mercado brasileiro de quadrinhos, mercado de verdade, com exceção de Maurício de Souza, que é o único que funciona de verdade como essa visão profissional, essa coisa de empresário, não existe. É igual a animação, é a mesma coisa. Não, infelizmente, até hoje a gente continua batendo a tecla, desde a época de 2012, né, de 2002, que a gente fez a entrevista, a gente falou até disso do Maurício de Souza, que sendo o âncora dessa coisa do quadrinhos aqui no Brasil, e ele continua sendo o âncora. Cara. É o cara, porque não, até, tipo assim, há pouco tempo tentaram até puxar até o tapete dele. Né, foi. Mas ele continua sendo o cara, se revitalizou e continua lá na frente lá e não surgiu nada de digamos assim, de novo nesse mercado de forte para poder... O pessoal fica ainda correndo atrás da ajuda do governo, tem que ser o governo, tem que apoiar, que não sei o quê. Mas a FIC mostrou que não precisa, se vira. Mas eu acho que não, tem que ter ajuda do governo, mas... Eu acho que muito é da parte autoral também. Quando o quadrinista... por exemplo, estava vendo uma publicação no Facebook ali de vários artistas colocando os artistas brasileiros, coisa e tal assim, uma coletânea de vários artistas brasileiros, de personagens, super-heróis brasileiros. E quando você vê aquilo, são personagens parecidos com os personagens americanos daqui no Brasil, todo mundo com uniforme, ideia de uniforme colante, coisa e tal. Então, enquanto tiver essa mesma mentalidade, né, daquele molde colocado, tanto o europeu como o americano, aí fica difícil, tipo assim, criar uma coisa nova, né? O Brasil não tem uma cara ainda do quadrinho nacional. Já teve, né, nos anos antigos, lá para os anos 70, até 80, ainda tinha a cara na época de Chiclete e Banana, aquele negócio meio escratológico até. Mas o quadrinho comercial, esse lance do super-herói, ainda não pegou firme no inconsciente do brasileiro. Na nossa cabeça, no geral, do inconsciente, o quadrinho é coisa de criança. Sempre tem a Turma da Mônica, a Turma do Pererê, a Turma da Graça, que é uma revista da Igreja da Graça, a Turma de não sei de quem. Sempre a turma. É que nem lá nos Estados Unidos, que nem os quadrinhos americanos, que é sempre uma equipe. Né? Tem sempre uma equipe. A equipe são os Vingadores, ou a Liga da Justiça, mas tem sempre uma turma que se junta, uma equipe que vai combater alguma coisa. Exatamente. Aqui é a turminha. Uma turminha de crianças que moram... Que uma turma, na realidade, chega na turma. Que é a cópia do Maurício de Souza, né? Eles copiam a fórmula do Maurício. Não chega a estar errado, mas a gente ainda nós não temos uma cara. Por exemplo, uma coisa a ser explorada é o herói, para o herói nacional, é o herói negro, a participação dessa cultura africana no Brasil, que ela é muito rica. Essa cultura indígena que já é mais trabalhada. Mas existe muita coisa no Rio, agora que está sendo resgatado agora com o Valongo. O Valongo foi o maior cais negreiro do Brasil, aliás, do mundo, né? Onde se mais apareceu escravos. Ali na Pedra do Sal, tinha o cemitério dos Pretos Velhos, aqui tem muita história que podia ser explorada. Ali você pode fazer muita coisa, mas... Não, aqui no Brasil, o que venceria é aquela coisa de você fazer o herói comum. De você chegar e, de repente, do nada, aquele cara chegar e se tornar tipo um Duro de Matar. Né? Que é aquele cara que de repente é um policial e do nada ele chega lá, sobe o prédio e de repente ele está no meio de uma quizumba e ele salva a pátria toda. Porque a gente no dia a dia, a gente vê uma coisa muito assim, né? A gente não tem essa coisa de o cara pegar um símbolo e colocar, vou defender o verde e amarelo. Né? Essa patriotada pra gente, se a gente pegar a mitologia do herói, se o super-herói americano nasceu na Segunda Guerra Mundial e a gente seguir a mesma mitologia, o nosso super-herói nasceu no quê? No 64, com um golpe militar. Era o Capitão Brasil. Ele era torturador, batia em comunista. Fica meio complicado, né? Se seguir essa linha. Ou ele era um herói da esquerda. Aí ele é um herói da esquerda que provavelmente morreu no pau de arara. Ele é um dos desaparecidos. Então são essas histórias que, pra gente, nós temos que procurar ainda o nosso imaginário. Outro dia eu vi que um cara estava querendo fazer uma história em quadrinho, querendo, né, ressuscitar essa ideia, por exemplo, do Capitão Asa. Era um cara que, se você pega, né, ele era um apresentador de programa, fazia aquela coisa, mas se você pegar a ideia e transformar num personagem, né, de repente até venceria.
né? Mas Vigilante rodoviário, hoje em dia, atualizando o vigilante rodoviário, ia ser uma coisa meio Bruce Willis, Duro de Matar, uma coisa desse. Não, sim, o vigilante, existe alguns... O cara tem um cachorro, tem uma coisa assim. Exatamente, o vigilante rodoviário, até o Capitão Asa também, tinha um Capitão 7. Já só falando pra galera que o Capitão antigo. Asa é uma coisa de lá dos tempos de quando a gente era pequenininho, muita gente sequer vai lembrar, 60, muita gente não vai lembrar a respeito disso, mas eu vou pegar uma foto e vou colocar estampada do Capitão Asa só pra você... Foi meu herói, o Capitão Asa. Não, o Capitão Asa eu conheci os desenhos da Marvel, Ultraman... Desenho japonês, eu vi lá no Capitão Asa. Tudo, mas o Capitão Asa foi no meu colégio, cara, eu ganhei quadrinhos do cara, coisa e tal. Eu comecei a rabiscar, puxar os quadrinhos da Marvel, coisa e tal, por causa das revistas que o Capitão Asa me entregou. Mas essa boa figura, essa boa imagem do herói que falta no Brasil. Exato. O herói brasileiro é canalha, é safado ou é otário, bobão. Se o cara bater numa pedra mágica, geralmente vai ser um nordestino pobre barrigudo com verme. Aí vai ser aquele bobão que só faz besteira, é o jacatatu. Aí o imaginário do brasileiro é isso, o cara que não dá certo, o vagabundo, o Macunaíma, que eu detesto. Para os intelectuais é tudo de bom, mas Macunaíma é um cara safado, vagabundo, quase ladrão, que não me representa. E hoje em dia, se você for pegar um personagem, criar um personagem, tá, estereótipo, colocar ali, para poder chegar, vamos fazer um combate ao governo, vamos combate à criminalidade, coisa e tal. Assim, meu filho, tá, quem é que está combatendo isso daí hoje em dia? Porque todo mundo está no mesmo caldeirão. Se eu for criar um personagem, outro dia eu estava até no grupo, estava perguntando um negócio desse. Cara, se Batman vivesse aqui no Brasil, no mínimo o governo ia confiscar as empresas dele, por algum motivo qualquer, né? Rapidamente ia descobrir a identidade dele, porque não é muito difícil, mas já ia descobrir, ia meter 3 balas na cabeça do cara e acabou essa situação. Não, se trouxéssemos o Batman para o Brasil, Rio de Janeiro, começava complicado ele estacionar o Batmóvel. Aí ele estacionar o Batmóvel, flanelinha, já começar a ver, o último, que é o Tumblr, ele não é nem estacionar, porque só aparecer na figura o pessoal ia sair de perto. Não, do filme que eu tô falando. Não, mas sabe? Porque levar para o Paraguai. É um caveirão, né, do morcegão. Então o pessoal já ia chegar ali e falar, não, chegou o homem, acabou ali. Não, mas ele tinha o perigo de não encontrar mais o Batmóvel. Sim, se encontrar lá no Jornal Nacional, lá no Paraguai. Eu acho que o único que daria certo seria o Flash, que ia vender Guaravita, refrigerante, porque ele podia, por aí correndo no sinal. Aí ele ia poder fazer tudo ao mesmo tempo, tanto combater o crime, como vender pizza, curtir uma praia, tudo ao mesmo tempo, o pessoal não é nem desconfiar. Mas, para nossa sorte, que eu acabei descobrindo também, que existe um grupo, que é da Baixada Fluminense, que é o Grupo Capa, que estão criando uma série de heróis da região. Tenório Cavalcante faz parte do... De época, então. Eu vou ter que ser sincero, eu nunca li. Eu só vi por alto porque Tenório Cavalcante, você... eu acredito que seja o Tenório mesmo na história de época. Eu tenho que ser sincero, eu nunca li, nunca consegui pegar o material deles para ler. Mas ele tem uma série de histórias e quadrinhos que todas elas se passam na Baixada, naquela região da Baixada Fluminense. Existe até um professor que tem a radiação, ele vive no lixão, ele se transforma numa criatura tóxica. Lembra um pouco Toxic Avenger. Lembra um pouco, mas aí ele se transforma... ele tem aqueles problemas de ser professor no Brasil. Então, parece que solução tem gente procurando, né? Existe esse grupo Capa, que eu vi, pouco que eu sei deles, parece uma ideia muito legal. E esse lance, tentar buscar uma cara da gente, né? Porque nós não... Igual a mania das crianças agora, de todos os adolescentes, é desenhar mangá. Quando eu dava aula de desenho, eles sempre me pediam para desenhar. Eu quero aprender a desenhar mangá. Pô, cara, você tem que aprender a desenhar. Se você souber desenhar, você desenha qualquer coisa. Depois vai desenhar outra história, né? Você desenha qualquer coisa. Porque o pessoal sempre vai na linha da moda, né? O que está na moda, por exemplo, agora, a moda é super-heróis. Super-heróis, e todo mundo volta ao celeiro dos heróis antigos, vamos dizer, Batman, coisa e tal, essa coisa. Aí pega o enfoque, quadrinho, desenho, vão aprender a desenhar ali, porque todo mundo vai sonhar um dia estar representando, fazendo desenho, ou para uma editora parceira, ou para uma grande... Ou chegar na editora, né, desses grandes heróis ali e coisa e tal. E aí não tem até esses quadrinistas, esses que desenham, né, eles também não, vamos dizer um Marco Deodato, de repente, né, não criam um personagem, vamos dizer assim, brazuca, né, para chegar aqui. Não, agora já
fiz bastante coisa lá, vamos criar umas coisas aqui para jogar aqui no mercado aqui dentro. Porque já que você já tem o nome construído, fica mais fácil você chegar e criar uma linha, né? E aí eu vejo também que não tem um certo interesse. Mas não tem também. apoio, igual os irmãos Guampa, que são lá do Rio Grande. Eles têm uma série de quadrinhos nacionais, até tem um deles que é muito bom, que se passa numa estrada. Só que não tem quem publique. Não tem, antigamente era Panini, a Globo, eles não publicam. Porque outro dia eu estava vendo a explicação do pessoal que está comercializando essa linha de quadrinhos pela internet, o cara explicou todos os problemas de hoje em dia de você fazer de publicação do quadrinho, que impressão cara, né, distribuição, que é pior ainda, porque, para quem não sabe, se você produziu ali, editou, beleza, na gráfica. Para você mandar esses quadrinhos para os lugares específicos, às vezes você está pagando metade ou mais até, né, do que o valor do que foi produzir esse quadrinho, né? Então encarece muito mais o Mas o quadrinho agora está migrando da banca para a livraria. Não, para a livraria. Para livraria. Para livraria. Você vai na Saraiva. Então tá virando livro. Tá virando uma ideia. dura. Eu mesmo estou com a ideia num que eu estou escrevendo, estou desenhando para fazer para o ano que vem, que vai sair, se não sair, né, não tem problema. Vou lançar como livro mesmo, né? A tendência agora é essa. Vai ser um livro de quadrinhos, não vai ser bem quadrinho, vai ser um misto de ilustração, mais estilo quadrinho, né? Mas não vai para a banca normal, vai ser para a livraria. Né? Agora a tendência e deixar disponível na internet, alguma coisa assim também, mas... A internet é aquilo também, né? Uma vez dentro da internet, babou, né? Você não ganha nada, né? Você só vai divulgar. Tem essa também, né? Mas não sei. Viver de quadrinho aqui no Brasil é muito complicado. Você tem que ter uma outra atividade para poder se sustentar. É igual viver de arte aqui no Brasil. Não é a arte, cinema, quadrinho, música... não se valoriza a arte. Isso é um problema que o Brasil sempre teve. É uma herança colonial que nós temos do artista ser... O artista era escravo, o artista era um qualquer. Então, nós não temos assim uma herança cultural, como tem na Europa. Aí o mercado vem, impõe o que ele quer, é igual a música. Aí tem a época do funk, a época da lambada, a época do axé. E botam aquilo na sua cabeça, que tem que ser assim. Para nós, esse mercado é complicado. A gente briga, mas... Galera, a gente vai agora... Quer ver? Porque agora a gente vai entrar numa outra linha aqui que vamos falar de cinema. O que você está achando de cinema, Paulo? Então, eu vou passar agora os trailers de alguns filmes que a gente vai estar conversando. A gente volta já. That's how it starts. The fever, the rage that turns good men cruel. This Bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. Do you know the oldest lie in America, Senator? Devils don't come from hell beneath us. They come from the sky. 20 years in Gotham, how many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race. And we have to destroy him. You're gonna go to war. He is not our enemy. Black and blue. God versus man. Day
versus night. The red capes are coming. The red capes are coming. Are you the devil? All you need to know is you work for me. So that's it, huh? We're the patsies. We're some kind of suicide squad. Let's go save the world. You're in so much trouble. Hope you got insurance. Now what they say about the crazy ones. Huh? If I'd only see Oh, I'm not gonna kill you. that the joke was on me. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Love you, Wade Wilson. We can fight this. You're right. Cancer's only my liver, lungs, prostate, and brain. All things I can live without. What if I told you we can make you better? You're a fighter. We can give you abilities most men only dream of. Make you a superhero. You just promise you'll do right by me, so I can do right by someone else. And please don't make the super suit green or animated. One thing that never survives this place is a sense of humor. We'll see about that, Posh Spice. Oh, come on. You gonna leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell? Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Yo, check this. Bang! What's that say? I wanna know, how does it happen? Straight up, wait up, hold up, Mr. Buff, like Prince Nate, you're a sexy mother. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Daddy needs to express some rage. Motherfucker! X gon' deliver to you. Damn right, can I do it again? I am right, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you sending me. Down, down, like a shit free. I won't be the one ending up on the beat. Bitch, please. The only thing you can't steal was came out to play. Stay out my way. I'm touching myself tonight. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. You are haunting. You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you. Vem cá. Filmes
para o ano que vem, que a gente tem Batman vs Super-Homem, a gente tem o Deadpool, né, que vai estar estreando, o X-Men Apocalipse, vai estar o Esquadrão Suicida, que é o meu favorito para arrebatar tudo ano que vem, junto com o Deadpool. Aí temos outros, tipo, a história do Caçador, da Branca de Neve, o Caçador, que agora saiu o trailer, que agora é o Caçador, né, na Guerra da Neve, Guerra de, sei lá, alguma coisa assim, que a história vai ser focada só no Caçador, né? A Rainha Chutaram da Neve. a Branca de Neve, enfim. A gente fala sobre isso aqui. E o grande, por enquanto, grande polemicão da história, né, que é o dos deuses egípcios, que está rolando. Vamos começar desses filmes de história em quadrinho. Qual que você está achando aí que está vindo, que você prefere, que está vindo com uma força melhor? A minha grande curiosidade... Antes disso, esqueci. Capitão América, Guerra Civil. Que não posso deixar de falar que também está lá no Storex, senão vira uma guerra civil aqui. A minha grande curiosidade é para o Esquadrão Suicida, que eu estou muito curioso para ver esse filme. Porque Esquadrão Suicida, os primeiros conseguiram arrebatar com a questão do elenco, que escolheram o elenco, tipo, todo mundo estava criticando o Will Smith. Depois que eles viram, começou a despontar as primeiras fotos da Robbie, do Jared Leto como Coringa, né? E da Margot Robbie com a Arlequina, aí o pessoal já começou a criar aquele furdúncio. Fora os outros, que crocodilo, que tá maquiado, enfim, né? Mas é um grupo de vilões. Aí você já fica assim, pô, então qual é da história que vai rolar ali da parede? Então já criou um zoom. O meu susto foi o Coringa, né? Porque o Coringa é tudo que eu não estava na minha cabeça. Cara, ele o Jared Leto, totalmente com a minha imagem do Coringa. Eu estava vendo matéria, o Will Smith falando que o Jared Leto disse que ele nunca conheceu o cantor. O Jared Leto, o cantor, ele nunca conheceu. Que toda vez que ele chegava no set para estar lá, mesmo no dia de gravação do cara ou não, ele estava como Coringa. Então era difícil, porque você olhar para o lado ali, o cara estava ali com aquela cara maluca e coisa e tal. Você fala assim, pô, né? Enfim, fica todo mundo meio que bolado com a situação. E teve atores ali que ficaram meio assustados com as ações dele ali na o cara é esquisitão mesmo. Ele incorporou, tipo assim, como todo Coringa, todo ator que incorpora Coringa, ele incorporou mesmo o espírito do personagem e saiu vivendo a história dele. E não soltou ainda o personagem. Mas aquele último Coringa, o... Heath Ledger, aquele me marcou muito. Aquele cara ainda está no meu imaginário. Dizem pelo roteiro que eles estão colocando, que este Coringa, na realidade, não é o Coringa original. Né? Que, na realidade, ele vai ser o Jason Todd, que é um dos Robins do Batman ali, que até aparece no filme uma referência a respeito do Robin ter morrido na estátua, nos trailers aparece uma coisa assim, mas ninguém tem muita certeza. Mas dizem que parece que é o Jason Todd, que não é o Coringa original, que eu acharia interessante e bacana, porque aí preserva a história do ator, do Heath Ledger, como Coringa, mantém ele lá, né, como Coringa mor, digamos assim, e cria uma outra vertente, para poder continuar em outras linhas que nunca exploraram a respeito do Batman. Meu problema é isso que nas histórias de heróis que me dá um problema. Com exceção dos Vingadores, eles não têm uma linha que você possa segurar todas as histórias. Acabam se recontando de tudo de novo. Agora o próximo Batman vai ser recontado tudo de novo. A origem do Batman... Esse, pelo que eu estou entendendo, que eles estão querendo fazer, até essa parte de recontagem vai ser tudo em flashback. Né? Porque o Zack Snyder é o rei do flashback, né? Porque os filmes dele, você olha assim, tem sempre flashback. Super-Homem tem flashback, né? Conta tudo, ele resolve o problema, né? Que vamos dizer assim, é o primal do cineasta. Você pegar e falar, não, tem que resolver esse problema, não vou contar a história do cara, então vou botar flashback. Tomara que seja um negócio muito bem feito, porque ninguém aguenta mais da história do Batman, do Homem-Aranha. O Esquadrão Suicida, como é um outro diretor, apesar de estar ali seguindo as ordens, mas é um outro diretor que está fazendo, pela linha que ele tomou, parece que o filme está bem legal. O Batman vs Super-Homem, que eu não sei, só vendo o filme, porque eu já não concordei muito com a escolha da atriz para fazer Mulher Maravilha, Gal Gadot. Acho que poderiam ter escolhido uma outra atriz, porque eu comparo sempre o peso, né, Tudo bem que ela fez pouca coisa, na realidade, no cinema. Né? Ela fez Velozes e Furiosos, outros filmes ali, mas só Velozes e Furiosos. Lembro de Velozes e Furiosos. E os outros atores, né, já tem o Ben Affleck, o cara é ator, diretor, né, pode dizer o que for do cara, mas o cara tem uma história enorme no cinema. Né? O Henry Cavill, o cara construiu uma história também bacana, desde seriados que ele fez, né, até ele chegar ali. Né? Então,
digamos assim, na realidade, até esses dois atores, eles têm mais história como no cinema que até o próprio diretor Zack Snyder. Olha, ela vai... peneirar. Ela vai surpreender. Se ela estiver... A minha surpresa vai ser eu chegar a ver o filme e realmente ela conseguir passar para todo mundo o que o personagem passa no história em quadrinho. Não comparando com a Linda Carter do seriado de televisão, mas comparando o personagem de história em quadrinho. Se ela conseguir passar isso, então já está de antemão bacana. A gente já está aceitando. Agora, de resto, o meu receio é que a história, digamos assim, caia num comum das outras histórias. Porque eu já estou sabendo, todo mundo está torcendo que eles fossem enfrentar o apocalipse. Né? E parece que não vai ser o apocalipse que eles vão enfrentar no filme, que vai ser o personagem, a criatura que o Lex Luthor vai fazer e coisa e tal. Na realidade é um robô, né? Eu acho que é o Omni, alguma coisa assim, um robô que o Lex Luthor vai criar como um produto para poder lutar contra essas super criaturas que estão aparecendo. Eu falei assim, bom, então virou o Vingadores 2, né? Virou o Ultron. Virou a mistura de Ultron com o destruidor do Thor, né? Porque o cara lança raios e coisa e tal. Enfim, é um filme que eu deixo para lá. Guerra Civil é outro que eu acho que vai explodir, porque já vem na sequência de filmes da Marvel que eles sempre emplacam os filmes e arrebentam. Né? E esse, na realidade, vai ter estreia do Homem-Aranha, vai ter Pantera Negra, tem outros adicionais que, na realidade, é um mini Vingadores do filme. Não, mas tem um negócio legal nesse filme, é que todos eles têm um link, todos eles estão amarradinhos. Sim, todos eles estão amarrados. Tá tudo bem feito. A Marvel soube contar a DC história... não, o troço tá solto. A Marvel soube começar uma história, sair contando essa história, fazer o público acompanhar. Então, todo mundo está entendendo, mesmo, tipo assim, quem não acompanha o seriado está entendendo o que está acontecendo no cinema. Se você não viu um, pode ver o outro separado, mas vai entender. E a melhor coisa que eles fizeram foi, tipo assim, criar os seriados para poder contar e amarrar aquelas coisas que eles no cinema deixaram de contar, né? Então, falar sobre os Inumanos, então, deixa a gente da S.H.I.E.L.D. estar lá falando. Falar o que sobrou, o que aconteceu com o restante da invasão dos alienígenas, lá que o material que ficou perdido. O seriado Agente da S.H.I.E.L.D. saiu resolvendo a parada. O seriado Agente Carter está resolvendo a parada do antes. Na época do Capitão América, o que rolou lá no passado, desde lutando contra a Hydra? Eles estão lá resolvendo. Então, isso, amarrando essas coisas todas, eu acho bacana, porque quem tem tempo, quem gosta, né, e consegue acompanhar isso tudo, mesmo que não seja imediatamente ou depois, o cara vai ver que tem uma linha super bem construída, que é um projeto, né, que está sendo bem direcionado. A DC está correndo porque ela não tem outra solução. Porque se ela não correr agora para fazer, por exemplo, ano que vem é um ano chave. O Batman vs Super-Homem era para ter estreado esse ano, 2015. Eles jogaram para o ano que vem. Ano que vem, a esperança deles é que um desses dois, emplaque que seja um boom. Porque se não for, pelo que eu já fiquei sabendo, alguns dos projetos vão ter que ser meio que trabalhados ou adiados. É muito dinheiro investido. É muito dinheiro, é muito jogando... Por isso que, tipo assim, por exemplo, Batman vs Super-Homem tem que emplacar e tem que emplacar bem, né? Visto que o Homem de Aço ele foi um filme legal, mas não emplacou como os outros, não fez tanta bilheteria assim como os outros. Ele foi fraco, cá entre nós, eu não gostei muito daquele filme, não. E esse é agora o que saiu agora. Você chegou a ver o trailer dos Deuses Egípcios? Vi. Aquilo ali... Vai ser um problemão, né? Vai ser um problema. Né? Esses olhos viram, não tem como mais apagar aquilo. Ninguém conseguiu fazer uma representação do Egito meio videogame, né? Eu compraria a ideia se fosse com uma história bacana. E eu torci, quando eu vi as fotos, vi os cartazes, falei assim, tá, tudo bem, os atores não tem nada a ver, mas vamos ver a história. De repente o cara vai fazer uma história meio gladiador, uma coisa mega. Não, aí você olha o trailer, né? Vamos ver o trailer agora, pedaço do trailer agora. Ages have passed since the gods walked among us. Before the fury swept over our land. Before the war that divided us for eternity. You're not fit to be king. It's my turn now. Set has taken over Egypt and enslaved its people. Only one God can save us, but not without his eyes. Steal from a god. Only a madman would try such a thing. Where do you suppose we could find someone so mad?
set took from you. We need your help. Soon I will rule all of the world. So how do we stop him? Try to keep up. You know what's waiting. Zed has an army behind him. Gods, beasts, demons. You will bring them reckoning! Bow before me or die. I won't make that mistake. Is that a storm? Zed's hunters riding their pets. We should run! Run? We mortals do it all the time! Então vocês viram aí do que a gente está falando, né? Então é uma coisa meio Power Rangers, né? Com Cavaleiros do Zodíaco, uma coisa que está meio assim, né? Você acha que isso tem um futuro? Cara, futuro ali é complicado. Uma continuação daquilo ali. Você acha que Gerard Butler entrou numa roubada? Totalmente. Aquele filme tem tudo para ser lixo. Aquilo ali, o prêmio Framboesa, que vai ganhar melhor ator, melhor direção, pior filme, vai ganhar. Complicado ali a parada. Ali tá complicado. Tá difícil o negócio aí. Aquilo ali, acho que não tem jeito, cara. Aquilo é muito ruim. Eu não sei. Bom, vamos aguardar para ver o que vai rolar aí. Vamos lá. O que você está fazendo agora? Eu passo uma dica pro pessoal, de repente alguma coisa, onde você... Eu estava vendo que você estava fazendo um lance de... que eu queria até saber, aquela coisa de marionetes. Ah, não. Na praça. O que é? Ali no Teatro de Marionetes, no Aterro do Flamengo, no Teatro de Carlos Werneck. Todo sábado e domingo, eu sempre estou lá com... fazendo... marionete. Um trabalho ali com marionete, umas coisas... Não, eu acho legal porque é uma coisa que poderia ser feita aqui no Campo de São Bento, né? Que tem ali aquela parte de exposições que o pessoal coloca ali. Eu nem sei para que tem, porque há um bom tempo que eu não vejo uma grande exposição ali. Mas... geralmente tem shows de banda ali, mas poderia ter uma coisinha assim. Sim, podia sim, com certeza. Para fazer. E fora isso, o que você está fazendo mais? Olha, se tudo der certo, eu começo ano que vem a produção do desenho animado. É uma história de um detetive. O nome ainda é um nome ainda... Estou estudando ainda o nome. Provisório. Por enquanto é a Patrulha da Cidade. É uma história de detetive, uma história um detetive no ar, se passa em 1930, aquela era de 30, era Vargas. Então ele é um detetive que se mete em umas furadas, então ele está sempre procurando. Não chega a ser o Ed Morte, porque ele é um detetive mais profissional que o Ed Morte, não chega a ser comédia, não é comédia. Então são casos que ele acaba se metendo, tipo o Golem da Praça 11. Ele vai ter uma aventura que vai se passar em Niterói também. Tudo baseado mais ou menos em coisas que aconteceram na história. Tipo, é a minha versão porque se criou a Avenida Presidente Vargas. A Avenida Presidente Vargas foi criada oficialmente para melhorar o trânsito do Rio. Mas isso tudo é uma farsa, que o detetive vai acabar descobrindo essa verdade. Então, essas coisas, porque... não tem barca, até hoje não existe metrô para Niterói e São Gonçalo. Tudo uma conspiração que começou em 1930, junto com os integralistas. Então, isso vai... você vai pegar isso daí para fazer... Aí vai ser uma animação isso? Vai ser uma animação. Pô, bacana. Vou começar agora animando. Se tudo der certo, começa a produção da animação ano que vem. Pô, então bacana. Pô, então são bons ventos, boas ideias já para chegar para 2016, está vendo aí. Lá, foi um prazer ter você aqui no Ação e Reação, tá? As portas aqui estão sempre abertas. Qualquer novidade, qualquer coisa que queira passar, né? Passar e dando parabéns também, porque você, como faz parte aqui da Santa Amanda, desses 13 anos aqui, fez parte do programa aqui, para nós aqui dessa jornada toda, tá bom? Falou, cara. Tomara que continue muito mais, outros aniversários, muitos vamos programas. Vamos torcer para ver até onde vai a minha paciência, tá bom? Isso aí, cara. Valeu.